Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos a chegar para mais uma edição do programa Debate Político, onde trazemos painelistas que vão abordar questões que têm a ver com a arena política do seu interesse. E para não demorarmos mais tempo, para começarmos a nossa discussão, vamos convidar o professor Pangaia a nos trazer aquele que é o seu ponto prévio para esta noite, como também a sua saudação para os caríssimos telespectadores e internautas para este mesmo debate político. Professor Pangaia, muito boa noite. Quero, por favor, trazer o seu ponto prévio para esta noite de discussão, mas também trazer algum comentário sobre aquele que é o nosso primeiro tema de discussão. Moçambique vai ter a sua primeira refinaria de combustível líquido. Qual é a sua visão em relação a isso? Muito obrigado. Boa noite para si, boa noite, presidente Massango, boa noite, telespectadores. Vamos estar aqui a partilhar aquilo que é a conjuntura política nacional e dar a nossa contribuição relativamente àquilo que nós pensamos, o que pode ser essa pérola do Índico, segundo Armando Emílio Guebuza, que carinhosamente tratou este país da pérola do Índico. O meu ponto prévio tem a ver com o 9 de maio, dia da vitória do Exército Vermelho da antigas Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Hoje, 9 de maio, a Rússia celebra 80 anos da sua vitória contra a Alemanha nazista, que foi uma guerra que matou muita gente. Só por parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas morreram 27 milhões de pessoas. E dentre outros também que morreram nos países europeus. E hoje, 9 de maio, neste momento é uma grande festa na Rússia. Muitos líderes mundiais estão lá. Mas o que me faz trazer esse ponto prévio é a maneira como Ibrahim Traoré ele pousou em Moscou e a maneira como que ele está sendo tratado lá. Ibrahim Traoré, como nós sabemos, é o presidente da Burkina Faso e ele está a trazer muitas mudanças no seu país, inclusivamente ideias que podem estar a transbordar para os países fora, portanto, dentro da África. Ibrahim Traoré, ele foi levado de avião da Rússia, mandatado por Vladimir Putin, incluindo jatos que cortejavam o tal avião, levou a ele para poder estar presente nesse evento e foi recebido com pompas na Rússia. Tudo indica de que as guerras, elas devem ser evitadas. Estamos a falar de 27 milhões que morreram nessa vitória que hoje é celebrada pela Rússia. Estamos a falar de lá. Em Moçambique, a guerra dos 16 anos cefou muitas vidas humanas. Cefou igualmente, aliás, destruiu infraestruturas. Hoje temos a guerra com os terroristas igualmente está cefando vidas humanas. Vale a pena nós podermos procurar todas as formas de evitar conflitos no mundo, sobretudo no nosso país, que é o Moçambique. O outro ponto prévio tem a ver com ainda o repasse do Dia da Função Pública que vem aí. Exortar aos funcionários e agentes do Estado para, de uma forma célere, poderem regularizar a questão do sindicato da função pública. O sindicato da função pública ele é requerido e com urgência para poder garantir a defesa dos direitos do funcionário público. Não há como vocês, os funcionários e agentes do Estado, individualmente colocarem as inúmeras irregularidades que estão a ocorrer neste momento na função pública. Vocês são tão importantes para este país porque são vocês que implementam os planos
governamentais e, por conseguinte, precisam de poder expor as vossas preocupações de forma ordeira, através do vosso representante, que seria, neste caso, o Sindicato da Função Pública. Uma das reivindicações que deverão ser dadas nesse Dia da Função Pública, que brevemente vai se celebrar, seria essa de poder exigir ao governo do dia a abertura para que os funcionários eles possam criar esse sindicato da função pública. Mas, atenção, o sindicato deverá ser aquele que efetivamente vai representar os funcionários. E em nenhum momento deverá se eleger funcionários que, de alguma forma, eles estarão lá para defender o patronato, que é, neste caso, o próprio governo. Deverão ser aqueles que estarão a defender, sim, o patronato, mas também a defender os próprios funcionários. Se assim for, o sindicato ele trará melhores resultados. Aquilo que é o dever do funcionário deverá efetivamente ser defendido. Aquilo que é o direito do funcionário igualmente deverá ser defendido. Assim, ao conjugar direitos e deveres a serem defendidos por esse sindicato da função pública, poderá se profissionalizar a função pública, estará a ganhar o país, estarão a ganhar os funcionários e junto dos seus familiares. Então, é essa recomendação, essa sugestão, essa exortação, para que o funcionário público, reconhecendo das irregularidades que estão a decorrer neste momento, e estarem aí, cada classe a reivindicar a sua maneira, não vai se conseguir alcançar aquilo que se pretende de fato. Estamos a ver classe dos enfermeiros, classe dos advogados, aliás, dos magistrados, classe dos médicos. Então, é verdade que não vamos matar isso, mas tínhamos que ter aqui aquele que é o chapéu de todas essas organizações, que seria o Sindicato da Função Pública. Então, mais uma vez, uma grande exortação à função pública, particularmente aos funcionários e agentes do Estado, repensarem na exigência ao governo para a criação e funcionamento do Sindicato da Função Pública. Muito obrigado. Em relação ao aspecto que aqui nos coloca, exato, gostava que voltasse a poder referir. Muito bem, eu perguntava mesmo qual é a visão que tem sobre esta nova refinaria de combustível líquido que Moçambique tem. E aproveitando mais uma pergunta, será que o país tem realmente condições técnicas e ambientais e logísticas, por que não dizer, para suportar uma refinaria, ou estamos a vender sonhos da população? Olha, nós já fomos habituados a uma série de promessas, não é? O Maputo já tem o metro, o transporte garantido, como nos foi dado várias vezes, várias promessas, que a cidade capital teria avenidas com divisórias onde estaria apenas os autocarros, para além disso os autocarros elétricos, dentre várias outras promessas que nos foi dada. Agora, essa é mais uma promessa que neste momento foi dita que dentro de 2 anos essa refinaria poderá passar a funcionar. Mas hoje são muitas promessas que nos foi dada, que dificilmente o cidadão moçambicano, aquele que está habituado a essas promessas, pode acreditar nessa promessa. O que é importante aqui é nós podermos ver se efetivamente isso vai acontecer. Nós já dissemos muitas vezes, uma melhor estratégia que esse governo deveria fazer era de poder realizar e anunciar a inauguração, no lugar de anunciar antes desse projeto poder iniciar. Porque isso já nos foi dado várias vezes. E até o governo devia ter vergonha de poder aparecer em público, prometer aquilo que eles sabem que muitas vezes já haviam prometido e não realizaram nada. Há uma descredibilidade total de todas as promessas que o governo tem estado a dar. E isso é sabido e conhecido por o presidente Daniel Francisco Chapo. Sabe muito bem que os governos anteriores fizeram várias promessas e não cumpriram. Então, presidente Daniel Francisco Chapo,
realize o seu sonho, anuncie a hora de inauguração. Isso sim. Porque isso aqui não passa de falácia, tendo em conta aquilo que aconteceu anteriormente. Dificilmente o cidadão moçambicano acredita nesse projeto. Então, para mim, o meu conselho seria de o governo calar a boca, realizar e depois anunciar à sociedade que está aqui. Aí vamos acreditar. Crer nisto dificilmente pode ser feito. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então a palavra para Caríssimo Massango nesta noite de sexta-feira para nos trazer também uma saudação aos caríssimos telespectadores internautas que nos acompanham, como também o seu ponto prévio para esta noite de debate. Mas, tal como o tema sugere, vamos falar sobre a refinaria que Moçambique terá daqui a muito pouco tempo, a nova refinaria de combustível líquido. Eu já aproveito para perguntar qual será o impacto real dessa mesma refinaria no bolso do cidadão comum. Muito boa noite. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Pangaia, cumprimentar a si e estender esta saudação para a vasta audiência desta televisão. Eu tenho 2 pontos prévios. O primeiro é que ontem, quando eram 17h07, vimos uma multidão na Praça de São Pedro, em Roma, no Vaticano, que aplaudiu depois da saída do fumo branco, o sinal que indicava que havia sido escolhido o novo Papa, e a coisa veio ter mais o impacto quando nós ouvimos a famigerada palavra Annuncium Vobi Gaudium Magnum Habemus Papa, e isto veio de facto certificar que o novo Papa, o americano Robert Francis Prevost, que foi atribuído o nome do Leão, Papa Leão XIV, durante a conclave que teve lugar na Capela Sistina. Nós queremos parabenizar os católicos pela forma como eles encontram o seu líder máximo. Estamos a falar do Sumo Pontífice, exatamente, que também serviria como cópia, não é, para as outras congregações, porque é extremamente importante quando o mundo para na eleição exatamente desta figura máxima da Igreja Católica. Um dia eu gostava de ver isso na minha igreja evangélica Assembleia de Deus, o mundo parar porque foi eleito uma figura que mexe exatamente com a humanidade. Este é o primeiro ponto prévio. O segundo, nós sabemos que o nosso país enfrenta o dilema dos transportes, quer ao nível da cidade de Maputo, cidade da Matola, nas capitais provinciais e, sobretudo, na grande metropolitana das cidades de Maputo e província do Maputo. Ontem nós tivemos um encontro com a direção do ITM, estou a falar da empresa Transporte Municipal da Matola, não é? Que a visita tinha como objetivo inteirar como é que a instituição funciona, mas a nossa maior surpresa foi o facto de nós termos chegado e encontrarmos lá uma direção nova, composta por pessoas da área. Temos certeza que também conhecem esta área, que estão de facto a apostar. Primeiro ouvimos o relatório, como é que a empresa foi concebida, os ganhos
que com o tempo teve as dificuldades que também tiveram e os desafios que eles apontam neste exato momento para este período, sobretudo na área dos transportes. Ficamos felizes porque fomos apresentados uma frota de viaturas, de veículos novos, estamos a falar de mais bombos, que nos próximos dias vão começar a circular a partir do município da Matola para as 45 rotas previstas no seu plano, digamos, dos transportes. E nós achamos isso bastante interessante porque vivemos nos últimos tempos um problema bastante sério exatamente nesta área dos transportes. A problemática que nós vivemos de indivíduos que vivem nas zonas, nos bairros recônditos das cidades da Matola, a província, sobretudo em toda a zona metropolitana das cidades do Maputo e Matola. Quando nós recebemos a esperança de que a empresa que está a operar pretende trazer um novo dinamismo e vendo exatamente aquilo que são os planos que eles propuseram, nós nos apercebemos que os problemas que os munícipes da Matola têm de facto enfrentado vai terminar brevemente. Mas queremos também alertar, não basta termos carreiras novas, mas bombos novos, enquanto nós continuarmos a terem problemas da transitabilidade, aquilo que nós temos de facto notado nas cidades de Maputo, Matola, Maracuene, Boane e em toda a parte onde esses mais bombos circulam, nós teremos de facto o grande problema da manutenção e da vida deles. Portanto, eu queria trazer e parabenizar a direção que esteve conosco. Não é tudo quando nós precisávamos de ter, fomos informados. A expectativa do que tem a empresa para os próximos tempos também recebemos. Isso poderá de facto ajudar para que os bairros periféricos da cidade da Matola, aqueles que as pessoas percorrem grandes distâncias para uma determinada terminal rumo a Zimpeto, que se calhar que são as terminais intermédias, nós possamos de facto conseguir responder e resolver exatamente esta situação. Então queria dar os meus parabéns relativo exatamente a esta situação. Quanto ao tema do debate de hoje, das informações trazidas pelo governo de Moçambique, de que nos próximos tempos Moçambique terá a refinaria de petróleos. Nós queremos recordar aos moçambicanos que em 1975 Moçambique, quando fica independente, do ponto de vista do desenvolvimento e da indústria, Moçambique era o 10º país mais industrializado ao nível do continente africano, e havia um projeto na Matola que até hoje, 2025, continuam lá as instalações da Sonarep, que era a Sociedade Nacional da Refinaria de Petróleos de Moçambique. Quer dizer, em 1961, nós já recebíamos a crude e as máquinas processavam o petróleo no nosso país. Se calhar este vai ser o segundo, a segunda independência, nós possamos dizer, em que nós tenhamos a capacidade do processamento ou da refinaria dos nossos recursos ou dos recursos que o país vende. Só quero dar um exemplo bastante simples. Moçambique é produtor da energia elétrica de Caborabassa. Caborabassa é a nossa barragem. Caborabassa é a barragem que Moçambique vende energia para a África do Sul, Zâmbia, Malawi e Zimbábue. Mas a maior refinaria ou a maior central que
nós temos está na África do Sul. A África do Sul tem lá, digamos, equipamentos que conseguem, digamos, reduzir a intensidade. Estamos a falar sim, a ESCOM. Estamos a falar de equipamentos que reduzem a quantidade da energia, de energia que sai de Moçambique e, por sua vez, a energia chega a Moçambique. Nós estamos a explorar gás natural desde 2004 na província de Inhambane. Estamos a falar o projeto Temane e Pandi. O que nós sabemos desde 2004, o nosso gás está sendo bombeado para a Secunda, porque é em Secunda onde existem equipamentos para a refinaria exatamente do nosso gás natural. Há um projeto, nós temos conhecimento, que foi lançado mesmo pelo próprio presidente Chapo nos últimos tempos, a Cidadela, que poderá surgir, cujo objetivo fundamental visa termos a indústria da refinaria, não é, de transformação destes líquidos energéticos para o nosso uso no nosso país. Agora, o que nós queremos dizer é o seguinte: Moçambique, nessa época, o projeto era do senhor Bulosa, uma história bastante interessante que veio, mas ela não teve o impacto a partir de 1975. A partir de 1975. E Moçambique no mundo já era visto como de facto uma economia bastante estável em termos da refinaria dos recursos energéticos. O que disse o professor Pangaia, eu quero concordar com ele. Este é um projeto de grande envergadura, é um projeto que pode catapultar o nosso país, é um projeto que pode fazer Moçambique crescer no contexto das nações. Eu ouvi de que Moçambique está a preparar uma refinaria que vai produzir 200 barris de petróleo dia. Essa quantidade não é pouca, olhando a capacidade e o nosso país. Embora nós tenhamos, por exemplo, a Sonangole em Angola, que produz por dia 1 milhão de barris de petróleo, mas nós poderemos de facto começar por aqui e se calhar minimizar um problema que o país tem vindo tem enfrentado ao longo desse todo o tempo, sobretudo quando nós falamos da importação dos petróleos. Hoje o país recebe o combustível já refinado, não é? Está a receber gasolina, gasóleo, mas nós sabemos que no tempo em que eles foram concebidos, de facto, o projeto era receber o crude. E depois do crude nós poderíamos ter, eu lembro-me na altura, até 1975, ainda era pequeno, Moçambique produzia alcatrão. A alcatrão é derivado do petróleo. Então, nós estamos a falar de um assunto que o nosso país tentou experimentar. Pode até procurar na internet, vocês vão se aperceber que esta refinaria foi construída em 1965 na Matola, a Sonarep. As pessoas desse tempo ainda lembram exatamente deste. Ali, quando estamos na zona das Oliveiras, onde começa o projeto da ponte Maputo-Catembe, tínhamos tanques ali de petróleo. Esses tanques vinham da Matola. E se nós tivermos, estou a falar dos anos 1990, você projetando, você conseguia de facto olhar, a ver esse empreendimento que depois, mais tarde, o seu destino foi duvidoso para o nosso país. Quero dizer o seguinte, só para terminar a minha intervenção, é que esses projetos todos estão sendo trazidos, têm de facto grande ganho econômico para nós, mas que o que eu quero dizer, que esses projetos não passam apenas de um papel, não é? Os hidrocarbonetos que nós estamos a explorar na bacia do Rovuma, com uma central, não é? Com uma refinaria no nosso solo nacional,
não, digamos, os hidrocarbonetos em bruto. Nós poderíamos, de facto, fazer, porque dos hidrocarbonetos, quando há este processo de condensação, há muitas coisas que saem, não é? Muitas coisas. Onde há gás, também há petróleo. E nós ouvimos essa informação de que Moçambique tem, de facto, petróleo. Então, esperemos ver os ganhos, exatamente, deste governo. O que eu quero só chamar a atenção é o seguinte. O presidente Daniel Chapo está a entrar com grandes promessas. E geralmente a pessoa que entra com grandes promessas de grandes projetos nunca acerta. Nós precisamos de pegar um projeto e avançarmos exatamente com esse projeto. Então, se é que tudo nós queremos fazer ao mesmo tempo, vamos já perceber que vai passar o tempo e nenhuma coisa nós vamos de facto conseguir fazer. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Mação. Passamos então a palavra para o caríssimo Mulungu, que junta-se a nós também neste debate político para nos trazer o seu ponto prévio. Saudação aos caríssimos telespectadores e internautas que nos acompanham, mas por que não também comentar sobre este primeiro tema que nós já estamos cá a debater. Moçambique vai ter a sua refinaria, a sua nova refinaria de combustível líquido dentro de poucos 2 anos. E, caríssimo Mulungu, a primeira pergunta que eu coloco mesmo para si, já digo boa noite, para nos trazer o seu entendimento em relação a esta mesma refinaria, é como é que o governo pretende garantir transparência neste mesmo projeto, tendo em conta o histórico de corrupção que existe na indústria extrativa. Muito boa noite. Boa noite a si, boa noite aos meus colegas de painel, ao caríssimo Mação e também ao professor Pangai. A saudação se estende exatamente para quem nos acompanha a partir de casa. Eu vou direto à resposta à sua questão. Eu acho que, pela forma como foi tratado este assunto, é possível que tenhamos uma determinada transparência. E uma das coisas que já se dizia desde a ascensão do presidente Chapo em dezembro, quando foram anunciados os resultados, foi numa primeira fase, foi já em outubro e depois foi consolidado em dezembro com os pronunciamentos do Conselho Constitucional. Dizia-se que onde não há expectativas é possível que haja de facto aqui grandes surpresas. E quando nós olhamos para essas decisões que o presidente Chapo e sua equipe vêm tomando, percebemos que em parte ainda não são muito impactantes, mas em termos de projeções são boas decisões, ou seja, demonstra aqui um comprometimento com a causa do desenvolvimento econômico do Estado. Colocar uma refinaria em Moçambique, isto é significativo, sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista de mão de obra e sob o ponto de vista também de desenvolvimento regional. Ou seja, quando digo regional, é que onde estará a refinaria, a população que se encontra naquela localidade vai se beneficiar não só de formações técnicas, mas também do próprio emprego. E também as pequenas e médias empresas vão prestar algum tipo de serviço a esta zona. Mas quando olhamos para isso, percebemos que isto fortalece a soberania energética moçambicana. Como é que isso fortalece a soberania energética moçambicana? É que isto vai reduzir, de facto, aquilo que é a dependência de Moçambique destas importações de combustível. No meio a essa crise de divisa internacional, ou seja, moeda de troca para o comércio internacional, que é o dólar, que nós temos verificado no mercado financeiro, nós percebemos que isto de facto vai trazer um tipo de resultado diferenciado quando nós olhamos para este contexto que Moçambique está mergulhado agora, que não é um contexto muito abonatório, visto que traz certas dificuldades. Aqui o combustível é o motor da economia de qualquer país, é que movimenta bens e serviços e também serve como um elemento que de facto contribui ou tem a sua influência significativa na tomada de decisão de qualquer líder, ou seja, o combustível é muito importante para um país.
Mas também nós podemos ver aqui que isto aqui é uma espécie de afirmação de liderança governamental. É que ao afirmar pessoalmente sobre esse projeto, quando digo pessoalmente, falo do Presidente da República, ele demonstra de facto este comprometimento com o desenvolvimento econômico. É por isso que ele fez-lo pessoalmente, porque sabe qual é o ganho em termos de imagem deste tipo de projetos. Eu espero que a ITEL, que será a entidade que estará por detrás disto, juntamente com o Estado moçambicano, consiga de facto trazer aqui resultados satisfatórios, mas é preciso que a ITEL e o Estado moçambicano, na pessoa do governo, tenham de facto esta capacidade e a qualidade de comunicar todo este processo, desde o seu início até o seu estado final, para que nós consigamos, conforme colocava a sua questão, essa ideia de transparência, porque sem essa ideia de comunicação, relatórios trimestrais ou mensais, nós não vamos saber como é que está a andar o processo. E nós sabemos que em Moçambique inviabiliza-se muito a construção de infraestrutura. A previsão é verdade que é de 2 anos, mas depois pode se transformar em algo de 4 ou 5 anos. Então não é isto que nós esperamos. Nós esperamos que, para consolidar essa ideia da transparência, haja de facto esta comunicação. E também isto tem um impacto regional e geopolítico. Quando digo impacto regional e geopolítico, é que Moçambique estará numa situação em que poderá os países da Interland, como o Zâmbia, Zimbábue, Malawi, se beneficiar deste combustível que será refinado a nível local. Ou seja, eles também já não vão usar os nossos portos para importação de combustível, poderão usar ou comprar de Moçambique este combustível que será de facto refinado cá. E isto vai trazer Moçambique numa posição de quem tem uma influência direta a nível das decisões que serão tomadas dentro desses estados. E transforma Moçambique também em uma espécie de um ator regional de grande significância. Então é preciso que Moçambique explore isso. E também temos aqui a questão de gestão de expectativas, porque vamos criar expectativas por causa desta nova refinaria, então é preciso que ela consiga de facto responder em boa parte das nossas expectativas, sob risco dela ter resultados não muito satisfatórios. Não tendo resultados muito satisfatórios, poderá sofrer algumas críticas por parte de alguns jornais, de alguns blogueiros, de algumas individualidades ou mesmo cidadão normal a nível das redes sociais. Por quê? Porque quando nós temos algo desta envergadura que vai começar a operar dentro de um determinado país, cria-se expectativa. A expectativa é emprego, desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional. Então é preciso que ela, a par mesmo da cidadela termoquímica que foi montada, está sendo montada em Vilanculos, também consigam responder isso. E também pode servir de instrumento de estabilização. É que se é um instrumento de estabilização, esta infraestrutura pode servir de uma espécie de coesão social. Ou seja, quando ela responde àquilo que são as necessidades locais, ela aglutina as pessoas num bem comum, que é aquela infraestrutura, e olham-na como sendo algo que vem responder àquilo que são os seus anseios. Depois temos aqui a dinamização da indústria. Podemos ter uma nova dinamização da indústria, podemos ter aqui, com essa refinaria, convidar-se outras indústrias para Moçambique, porque elas já percebem que é um campo aberto para que, de facto, consiga se instalar esse tipo de projeto. Mas o mais importante aqui, que temos que parabenizar tanto a ITEL e também o governo moçambicano, é que buscou-se uma entidade africana para instalar o seu equipamento a nível do outro estado moçambicano. Ou seja, já estamos aqui a satisfazer aquilo que se diz que é cooperação sul-sul. E esta cooperação sul-sul visa exatamente em que no meio desses estados que se encontram na zona sul ou no sul global, consigam de facto manter relações bilaterais ou multilaterais de forma a responder
aquilo que são os seus anseios. E não só, porque deve-se diminuir a dependência ocidental. Então, eu acho que é um bom passo para esta ideia africana, buscarmos soluções a nível local, para que, de facto, demonstremos que nós também somos capazes. Então, é nesta via que, de facto, parabenizo o governo, o Estado moçambicano e também a própria AITEL. E isto aqui também vai melhorar o acesso à energia. Ou seja, se nós temos como refinar a nível local, é que teremos uma facilidade de acesso à energia. Se temos uma facilidade de acesso à energia, significa que o preço também será em parte reduzido. Então, há muitas expectativas. É preciso gerir. O governo tem um grande trabalho. Quando se lança projetos desta envergadura, significa que o governo tem que estar preparado para travar uma grande luta. Porque vai lutar com todas as esferas sociais a nível nacional, até que isto se consolide. Porque isto responde, em parte, não só à questão das populações, mas firma o governo como sendo uma entidade que está interessado em satisfazer a população no geral. Daí que as oposições não vão deixar, de facto, que isto tenha este ganho, ou projete este ganho ao governo. Vão também tirar o seu proveito disso. Muito bem, muitíssimo obrigado. Desculpe. Muito Olha, brevemente, eu tenho tido situações em que este país nos habituou a vergonhas, não é? Vergonhas, quer dizer, abismais. Vimos há bem pouco tempo a inauguração de silos, seja em Nampula ou Zambésia, sem que tenha cereais para guardar naqueles silos. Os silos hoje estão a degradar-se. Há pouco tempo, vimos, acho que foi na Zambésia, a inauguração de uma fábrica de processamento de arroz, sem arroz. Agora, estamos nessa questão de construção dessa refinaria, mas sem petróleo, sem gás. Porque o petróleo e gás, 98% já foi entregue ao Ocidente para exportação em bruto. Vai refinar o quê? Isso aí é uma... Sabe o quê? É que só um cidadão pacato, sei lá, como é que nós podemos compreender uma coisa dessas, tendo em conta de que os contratos atuais assinados com o Ocidente, particularmente França, vela que eles vão levar 98% do nosso produto em bruto. O que é que vai ficar para Moçambique poder passar por essa refinaria? Nada. Esse é um teatro, pura simplesmente, para poder silenciar as reivindicações que a sociedade hoje tem. Tentar querer dizer que aquilo que Burkina Faso hoje, Ibrahim Traoré está a fazer, Moçambique também pode fazer. Mas, infelizmente, essa refinaria vai acontecer da mesma maneira com os silos que foram construídos sem cereais, estão aí a degradar-se. Foi um grande investimento para poder construir os silos que o Celso Correia, quando ainda era ministro da Agricultura, mandou investir para aquela construção, mas estão aí a degradar-se. Não há cereais em Moçambique, não se produz cereais. Por que construíram os silos? Temos essa questão recentemente. O governador foi inaugurar ali a fábrica de processamento de arroz. Onde está-se a produzir arroz em quantidade para poder garantir o funcionamento daquela? Quando inauguraram aquilo, mostraram ali alguns saquitos aí de arroz no coisa, dizer que uma fábrica daquela, um investimento daquela natureza. Sinceramente, vamos parar com brincadeiras de mau gosto. Muito bem. Isso é brincadeira de mau gosto. Não há petróleo, não há gás para poder ser refinado ali. Tendo em conta que já entregaram 98% ao Ocidente. Vamos refinar o quê? Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Continuo mesmo consigo já para introduzir. Mas eu também queria, se me permitir, em 2 minutos. Eu parto do princípio que as intenções são de facto boas, não é? Para nós, como sociedade, e que estamos de facto preocupados não só com a política doméstica, segundo dizia que o cientista político, a geopolítica. Lembram que Moçambique, o professor Pangaia e o Mulungo
já tivemos a visita que o governo de Moçambique fez para a Guiné-Conakry. Guiné-Conakry é um dos grandes produtores de gás natural. E uma das informações acolhida por nós quando a delegação moçambicana visita, agora na vigência do presidente Inhosse, é que enquanto nós entregamos 98% da exploração aos estrangeiros, na Guiné-Conakry não, 60% é interno e 48% quer dizer, essa experiência que foi de facto acolhida, e nós estávamos de facto convictos de que ao deslocar uma delegação para um país que é um dos grandes produtores de gás natural, não é, isto aventava a hipótese de gás natural liquefeito dali do Rovuma. E se nós hoje perguntarmos às pessoas como é que as coisas estão, não é? As informações chegam assim de conta a gota, de que há carregamento, não há informações precisas para os moçambicanos, nós que somos de facto os verdadeiros donos do gás. Não sabemos quando é que o Estado moçambicano lucra com gás. Já ouvimos a falar exatamente deste desiderato do Fundo Soberano, não é? Que o Fundo Soberano, os seus lucros provém exatamente do gás natural em grande escala. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não quero discordar, mas ao mesmo tempo nós queremos trazer aqui, digamos, algumas informações exatamente deste governo de continuidade, que muitas das vezes a intenção pode de facto prevalecer, mas que em suma as coisas continuarem na mesma. Sabe que Moçambique a energia elétrica é cara. Nós pagamos a fatura cara da energia elétrica, que é nossa. Nós pagamos caro de gás da cozinha, que é nossa, não é? E se a gente perguntar quem é a pessoa que está a liderar a Gigajoule, não, a Gigawatt, é um moçambicano que, por sua vez, os lucros deste não impactam o Estado moçambicano para a balança comercial, não é para pagamento, digamos, de salários. Então, eu não quero cair, porque uma refinaria, na verdade, mudaria de um dia para outro aquilo que seria de facto o nosso grande impacto, mas que muitas das vezes, quando a gente faz a avaliação, qualquer atividade que entra no país sempre teve crítica. E as pessoas não vão parar de criticar. As pessoas vão colocar as suas opiniões para que onde nós detectamos o erro seja de facto corrigido. E eu queria exatamente trazer esta abordagem, não é? Olhando exatamente aquilo que são as intenções. As intenções nós já tivemos no nosso país, sobretudo no ramo da agricultura. Se a gente olhar o ramo da agricultura, os projetos na área da agricultura, Moçambique é a área que teve mais de 29 projetos, não é? E cada projeto tem o seu nome. Vamos supor, se esses projetos todos tivessem sido efetivados, nós teríamos fome hoje? Não teríamos fome. Nós teríamos problema de desemprego em Moçambique? Não, nós não teríamos. Nós teríamos problema de desemprego porque a indústria não funciona. Porque esta cadeia de valores todas coloca um país, não é, a trabalhar de uma forma. E neste contexto energético, nós não somos os primeiros, não é? Não somos principiantes, porque nós temos a energia de Cabora Bassa, temos o gás natural que está sendo bombeado desde 2004. E se a gente dizer, são quantos trilhões de gigajoules que saem e o impacto econômico para o nosso país, muitas das vezes nós não encontramos. Mas eu espero, de facto, para ver os impactos disto no futuro, com o surgimento exatamente desta refinaria de petróleos para o nosso país. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Longo. Sim, eu compreendo o que os colegas estão aqui a partilhar, é algo muito crucial. Mas bem, eu desconfio um pouco desta percentagem do professor, 98% é vendido para o Ocidente, porque se formos a verificar na bacia do Rovuma nós temos
cerca de, no mínimo, 5 multinacionais a operar. E não são todas elas ocidentais. As 2 ocidentais, ou 3, 2 estão a operar, uma ainda não está a operar. Neste caso, uma ocidental, teríamos a Total, que é francesa, que está numa área considerável. Depois temos a Eni, que é italiana. E temos a ExxonMobil, que é norte-americana. Mas também temos a Coral, que parece-me ser angolana. E depois temos mais uma. Ou seja, eu acho que há possibilidades de nós refinarmos o combustível a nível local. Só que isto dependerá de como as políticas foram desenhadas. Porque o processo de contratos de cada instituição, ou seja, de cada multinacional com o Estado moçambicano, ela é diferente. Não é, de facto, algo proporcional. Ou seja, se vendeu-se 98% de exploração para uma Total, é a mesma percentagem para a Eni, para a Coral ou para a ExxonMobil. Não é por aí. Cada instituição tem as suas percentagens e tem o seu modo de interação neste processo com o Estado moçambicano. E depois temos a ENH. A ENH tem uma percentagem neste processo todo. É volta de 10% que a ENH tem. Então, isto não é novidade nenhuma. Até a própria Namíbia, o Instituto Nacional de Petróleo de Namíbia, tem 10% na exploração do gás na bacia Orange. E esta bacia Orange, Namíbia divide com a África do Sul. E as empresas que praticamente estão lá são estas multinacionais que estão aqui em Moçambique. O ambiente de exploração é idêntico ao ambiente moçambicano, só que com um diferencial de transparência. Em Namíbia há muita transparência. Em Moçambique nós ainda temos problemas de transparência, porque os contratos, como foram celebrados, eles são desconhecidos. É aí, Dr. Mulungu, que eu queria de facto vir. Quando o presidente fala da renegociação de contratos, qual é a mensagem que ele pretende transmitir a nós? Então, significa que os seus antecessores não terão negociado de forma errada os contratos, de facto havendo necessidade, porque o que está a dizer o professor, eu concordo com ele. Esta informação foi pública, de que nós, como país, apenas só ganhamos 2%. Os 98% está com o estrangeiro. Esta informação está disponível. Qualquer um pode, de facto, fornecer. Se calhar pode até ser novas informações que para nós não tínhamos, são úteis para o nosso consumo. Mas o presidente referiu da renegociação dos contratos, da exploração dos nossos recursos. Que depois não está a fazer. Renovou agora para mais 30 anos, sem ter que se mexido nenhuma cláusula. Vamos deixar o Então, é nesse contexto que estamos... Dr. Mulungu, a questão de 98% não estamos a inventar. É uma informação pública. Do petróleo, o gás está a sair aqui em Moçambique. Nós só temos 2%. Muito bem. Agora, se tem outra informação, pode nos trazer. Não é? É mais ou menos nesse sentido. Então, quando aparece uma situação dessas e depois montar uma refinaria, nós estamos a nos lembrar daquilo que já está a acontecer aqui. Um país com pé e cabeça vai construir silos de cereais que não tem cereais. Vai construir uma fábrica de processamento de arroz sem arroz. Estão aí esses gigantes ali, o investimento a apodrecer. Agora, não nos admiramos de instalar uma refinaria para não fazer nada. Uma refinaria que vai tirar 200 barris, não sei por qual vai ser o custo de investimento dessa refinaria em relação àquilo que vai refinar. Será que se estudou aqui a viabilidade disto? É a mesma situação que está a acontecer com vários outros empreendimentos. Nós corremos para coisas grandes que depois não conseguimos explorar. O aeroporto de Xai-Xai é um deles. Foi-se fazer um grande investimento em Xai-Xai, um aeroporto daquele, que não está a fazer nada. Temos outro aeroporto que está em Nacala. Quais são os ganhos daquele... Um monstro aeroporto que está ali, que está a trazer para o país. Então, esses projetos, como dizia o colega Massango, digo, olha, o presidente está-nos a trazer aqui projetos grandes. E, geralmente, quando assim acontece, nem uma nem outra coisa pode acontecer. Porque esses desafios aqui devem ser colocados
com um estudo de viabilidade. Até que medida é que essa refinaria vai efetivamente beneficiar o país, num país que não tem petróleo suficiente para poder fazer chegar lá. E veja só que esses 2%, um minuto só para terminar, esses 2% ainda é uma parte. Temos que estar ainda a pagar para poder tentar defender os terroristas. Não é? Para nós sairmos de conta, praticamente aqueles 2%, nós estamos a usar para a defesa da soberania e não para matar a fome, não para resolver os nossos problemas. Nós estamos a sair daquela situação, somos os maiores perdedores. Por isso que nós temos sempre a recomendar ao governo, vamos lá apostar na agricultura, vamos apostar no turismo, vamos apostar nas pescas. É aqui onde nós podemos fazer algo importante. Muito bem, Crescimo Mulungu pode terminar a sua intervenção. Passamos para o próximo tema. Eu conheço a ITEL, que é a empresa que está em cooperação com o Estado moçambicano para a construção dessa refinaria há mais ou menos 3 anos. Eu conheço ela há 3 anos. Significa que a questão de estudo de viabilidade, ela já deve estar a fazer mais ou menos nesse tempo, desses 3 anos. Ou seja, agora ela percebendo que já está consolidada, ela decidiu que o presidente já podia se pronunciar acerca deste assunto. Ou seja, este assunto não é o assunto do governo do presidente Chapo, é um assunto que vem do antigo governo. Então, só veio se consolidar agora neste governo. Isto é igual a quando nós temos uma descoberta de petróleo. Quando se anuncia que há petróleo numa determinada zona, é porque o estudo de viabilidade foi feito. Significa que aquele petróleo é comercializável. Quando não é comercializável, não se pronuncia, não se diz ao público que naquela zona há um determinado tipo de recurso. E sobre as percentagens, eu percebo que houve esta informação de 2%, 98%. Só que eu fui procurar em locais oficiais, o que eu tenho feito, e encontrei lá que a INH, que entra como representante do Estado moçambicano, tem 10% no processo todo. Então não compreendi onde é que foi se buscar essa ideia de 2%. Então, eu percebo também que as pessoas esqueceram que nós estivemos numa convulsão social, que até agora se alastra. No meio a isso, nós tivemos uma politização. Foi politizado o cenário todo, de cerca dos dividendos a nível das multinacionais em Cabo Delgado. Agora, as pessoas não se deram o tempo, e o governo também, e simpatizantes do governo, ou pessoas que trabalham diretamente com o governo, não se deram tempo de responder a essa informação destes 2% para o Estado moçambicano e 98% para as multinacionais. Porque a compreensão é da existência de uma única multinacional. Se for a perceber, essa informação traz à tona a Total. Não faz menção a Eni, não faz menção a Coral, não faz menção a ExxonMobil, que está num processo de... não faz menção às outras que estão lá. E essas mesmas pessoas, ouvi-lhes a dizer que até as plataformas flutuantes deviam ser construídas em Moçambique. Ou seja, a tecnologia faz parte da soberania do Estado. É por isso que em guerras tu tens helicópteros que quando tu sofre uma avaria no meio do campo de guerra, eles são destruídos, porque o inimigo não pode descobrir a tecnologia que tem dentro do helicóptero e vai copiar. Aquilo representa a soberania do Estado. Então, a construção de uma plataforma daquela envergadura, ela faz parte da soberania do Estado. Então, o que é que nós temos? Nós temos a Korean Petroleum Corporation, que está mesmo aqui na baixa da cidade. Então, é ela que, de facto, tem construído as plataformas flutuantes. Se formos a recordar, o presidente Nunes foi à Coreia quando se concluiu a plataforma da Eni, fez a visita às instalações e meses depois a plataforma da Eni chegou a Cabo Delgado. Ou seja, não há condições de se construir uma plataforma em Cabo Delgado, porque os Estados compreendem de negócio tal como nós compreendemos. Eles sabem que precisam ganhar, não podem entregar a sua tecnologia, o seu conhecimento de mão beijada a um outro Estado. É por isso que o investimento nas multinacionais é feito de uma forma vertical. Não há este sentido de win-win. Por mais que nós
façamos barulho e queiramos renegociar, não vamos conseguir ganhos. Ouvi a informação de que a Namíbia, a presidente suspendeu todos os contratos. Eu não acredito naquela informação. Não é possível suspender todos os contratos. Os contratos têm cláusulas. E as cláusulas fazem previsão de como é que isto deve ser procedido. E também fazem uma previsão de multas em caso de suspensão de um contrato. Então, é preciso sermos muitas das vezes conscientes e avaliarmos as coisas de uma forma fria. Moçambique é um Estado, sim, que os antigos governos negociaram mal a questão dos contratos. Mas que nós vamos negociar ao nível que nós desejamos, eu acho que estamos enganados. Porque nós não temos tecnologia nenhuma para poder extrair petróleo ou gás, para poder refinar energia. É por isso que nós temos que trabalhar de forma paulatina, não é numa velocidade que nós esperamos. É de uma forma paulatina, decisões assertivas, procurar alianças firmes e vamos chegar lá um dia, vamos ser um Estado que conseguirá de facto fazer a extração do gás com sua própria maquinaria, mas isso é um processo que leva anos. É preciso um plano e este plano nós não temos. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para o caríssimo professor Pangaia para nos fazer a introdução do segundo tema a ser discutido neste que é o debate político, em que o Tribunal executa a Lusoflex por uma dívida de 304 milhões de meticais. Era uma empresa que estava ligada a entidades políticas de nome sonantes. E a primeira pergunta que eu coloco mesmo é como é que esta dívida foi se acumular até este ponto sem qualquer intervenção fiscal? Muito obrigado. Antes de responder essa questão aí, eu apenas queria fazer o remate de que o Dr. Mulungu deve ser um dos poucos moçambicanos que acredita nesses projetos, que acredita, mesmo tendo recebido cabeçada em várias outras promessas, mas ainda continua a crer que houve estudo de viabilidade. Porque se efetivamente existisse estudo de viabilidade, muitos projetos prometidos em Moçambique não iriam fracassar. Se houve tal estudo de viabilidade, então é um estudo de viabilidade que conduziu este país para o abismo. Porque não consigo perceber qual, por exemplo, o estudo de viabilidade que teria sido feito para se instalar aqueles silos que custaram milhões ali sem que tenhamos cereais. Qual o estudo de viabilidade que foi feito? Essa questão do projeto Geostrofa, sei lá, dentre vários, qual o estudo de viabilidade que foi feito? Essa questão do projeto de autocarros que são entregues aos clubes de amigos, que estudo de viabilidade foi dado para poder entregar tantos investimentos assim aos privados a gerirem os autocarros que vêm de coisa e que praticamente o problema de transporte ainda continuou. Que estudo de viabilidade que foi colocado? Então, é nesse contexto em que nós temos que aprender com a história. E estarmos aqui a poder continuar ainda a dizer, olha, são anos que nós temos que esperar para ver resultados. O tal futuro melhora. Não é? Os moçambicanos vão ficar sonegados assim, de que não, vamos esperar. Não é daqui para aqui que nós conseguimos... Mas olha, quantos anos que Ibrahim Traoré está no poder e está a trazer aqueles ganhos? Menos de 5 anos. Já está a trazer mudanças significativas. E nós estamos ainda a dizer que não vamos aguardar. 50 anos, vamos aguardar. Não é daqui para aqui que as coisas vão andar. Não é? Ok. É o seguinte, relativamente a essa questão da dívida do Lusoflex que nos é apresentada, isso mostra claramente essa questão do protecionismo através de influências que se tem para poder fazer dívidas. Pode-se pagar assim como não, ou a tempo que quiser pagar. E quando os apetites mudam, acaba aparecendo essa força dos próprios donos a exigir agora. Provavelmente já se queria exigir essa dívida há bastante tempo, mas estavam a ser ressachados pelo poder, porque não tinha como dar entrada uma exigência coerciva para se pagar essa dívida.
Tendo em conta que provavelmente aquele valor foi entrando período após período e que todas as datas de devolução do dinheiro não foram descumpridas, razão pela qual que chegou até esse ponto da provável penhora que vai ter que acontecer naquela empresa. Mas isso tem muito a ver com, provavelmente, jogo de influência de quem efetivamente estava a fazer essa dívida e, por conseguinte, hoje está a aparecer isto. Mas é extremamente estranho que o nosso país, sobretudo os nossos dirigentes, tenham filhos que se envolvam nesse tipo de vergonha. Onde está a educação desses filhos dos antigos presidentes, exceptuando o presidente Samora Machel, que deixam os filhos a poder levar os seus nomes na barra de tribunal? Qual é o pai que fica satisfeito ver o seu nome levado pelo seu filho para o tribunal e ser julgado? Quem é esse pai que deseja isso? Porque se nós formos a ver, todos os filhos delinquentes, eles passam necessariamente alguma culpa por parte dos pais. A educação que recebeu junto dos próprios pais. Porque a educação começa em casa. Essa história de que não, porque ele já é de maior idade. É de maior idade, sim. Mas houve quem educou esse indivíduo na infância. E muitas das regras que esse indivíduo aprende na infância, alguma coisa transporta de maior valor que é o símbolo daquela família. Algo que identifica uma família, os filhos levam. Cada um pode efetivamente ir transportar mais aquele hábito, mas existe um comportamento que simboliza de onde cada um de nós saiu da família e da própria cultura, da própria sociedade. Então, aqui, os pais não devem em nenhum momento poder se distanciar do comportamento desses filhos. Desde a altura do presidente Joaquim Alberto Chissano, tivemos uma situação que um filho levou o nome de Alberto Joaquim Chissano para o tribunal. Viemos no Armando Emílio Guebuza. Igualmente, há um filho do Armando Emílio Guebuza que transportou o nome de Armando Emílio Guebuza para os processos dos tribunais. E agora estamos a ver Filipe Jacinto Nunes. Igualmente, uma filha está a levar o nome de Filipe Jacinto Nunes para os processos em tribunais. Onde está o orgulho desses presidentes? O que está a acontecer? É uma exortação para todos, não só para os antigos presidentes, mesmo para a sociedade no geral. Não podemos nos demitir de poder ensinar os valores da família. Os nossos filhos devem conhecer os valores básicos. Não pode, não deve nunca roubar. Não deve e nunca deve enganar. São aspectos básicos que os nossos filhos devem ter o conhecimento disto. Mas se nós deixamos... E outro aspecto básico é que eles devem conhecer que para você poder ser rico tem que trabalhar. Para você ter o pão, tem que trabalhar e ter o pão. E nunca você ficar feliz com o pão que cai do céu e chega nas suas mãos. Os nossos filhos devem saber disso. Mas, infelizmente, nós estamos numa situação dessa. E olha só, quer dizer, essa situação, até no perfil da escolha dos dirigentes, não aparece um dado importante, que é um dirigente que preza de poder estar em frente de uma comunidade, seja ele ministro, por exemplo, que tenha divorciado. Esse ministro não conseguiu gerir a sua esposa e os seus filhos, uma organização mínima que é a família, não conseguiu gerir, divorciou, e esse é nomeado para ministro, para gerir 300, 400 funcionários do Estado. Mas não conseguiu gerir aqui a esposa e mais, em média, 5 filhos. Então,
uma das regras que deveria se colocar no perfil da indicação dos nossos dirigentes era também verificar qual é a performance em termos da gestão familiar que esse indivíduo, esse sujeito, esse cidadão que está sendo proposto agora para um diretor nacional, para um chefe do departamento, que vai dirigir pessoas. Qual é o que está acontecendo? Tem perfil de fato esse? Estamos a ver hoje alguns ministros que divorciaram 2, 3 vezes a dirigir 200, 300 funcionários. Não conseguiu gerir a sua família, mas vai gerir 200 a 300 funcionários. Como? Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra ao caríssimo Mulungu para nos trazer também o seu entendimento em relação a esta dívida da Lusoflex. São 304 milhões de meticais que esta empresa deve e já vai à barra do tribunal com nomes sonantes envolvendo políticos, até mesmo filhos destes que estiveram na linha da frente da governação do Estado moçambicano. A pergunta que eu coloco para si, caríssimo, é como é que esta dívida, aliás, já tinha feito esta questão ao doutor, ao professor Pangaia, mas como é que esta dívida chega a acumular-se até este ponto sem nenhuma intervenção fiscal ou até mesmo judicial? Mas também uma outra questão, é uma dívida de 304 milhões, havendo funcionários, mas também fornecedores da Lusoflex. Estes serão ressarcidos ou estarão na fila de prejuízo? Bem, a resposta é simples para a tua questão. Significa que a dívida acumulou-se porque este é o empresariado que está atrelado ao poder político. Então, tendo verificado o esgotamento da capacidade de ombrear com a justiça por parte do poder político, o processo causou a polêmica que causou. Mas é preciso compreender que isto é uma captura do Estado. É uma captura do Estado a partir do momento que nós começamos a perceber que aqueles que têm o acesso direto ao poder político sentem-se na posição de facto, enganar o sistema financeiro nacional, mas também não se pautar por um caminho do empresariado responsável, ou seja, pagar os seus fornecedores e também, se calhar, pagar aqui aquilo que são os seus direitos fiscais, ou seja, essas empresas maioritariamente não pagam nenhum imposto, vão buscar dinheiro aos bancos com promessas às vezes desconhecidas, e muitas das vezes os próprios bancos são culpados porque, ao aperceber-se dos nomes que são arrolados nos alvarás das empresas, correm e entregam dinheiro porque é filho do chefe. E isto depois lhes prejudica a longo prazo, porque hoje o pai da Cláudia Nunes já não tem poder, já não tem influência a nível mais alto. Então, o que é que acontece? O que acontece é que o que resta ao BCI é o tribunal. E é este tribunal que vai decidir, ou seja, tem a faca e o queijo na mão para poder decidir sobre essa situação. Isto também mostra que há uma crise de integridade pós-governação. Ou seja, a integridade, ou a noção de integridade que nós temos da nossa liderança, ela só funciona no âmbito da sua governação. Porque é uma integridade que está atrelada aos poderes excessivos que o Presidente da República tem no Estado moçambicano. Então, quando ele abandona o poder ou sai do poder, nós começamos a ver uma crise de integridade, que é conhecida de crise de integridade pós-governação, porque ele já perdeu aquela capacidade toda de inviabilizar processos através do seu nome. Então, isto é preocupante, porque esta decisão do tribunal
mostram como as empresas sobrevivem enquanto mantêm o acesso direto ao poder. E depois temos aqui a questão de minar a confiança pública. Este tipo de atitudes, ou seja, abrir uma empresa porque tem alguém muito próximo que está no poder, para poder, de facto, fazer aqui uma espécie de uma festa ou gangsterizar o sistema nacional, seja ele financeiro ou econômico. Isto demonstra que, aos poucos, há esta pequena confiança pública que ainda restava dos moçambicanos e também do setor financeiro nacional por parte de algumas empresas que são dirigidas por alguns filhos de dirigentes e ex-dirigentes. Ela vai reduzindo de uma forma significativa. Arrolou bem o professor Pangai que todos nossos ex-dirigentes tiveram os seus filhos ou têm os seus filhos com contendas judiciais. Então, a partir daí, nós temos que começar a perceber que há algum erro por aqui. O erro é o pai começar a transmitir a ideia de que o filho também é presidente da República. Ele também pode fazer e desfazer a nível nacional. É por isso que nós víamos os abusos que tinham aqui. Pessoas espancadas nas casas de pastos, porque a figura é filho do presidente, atropelamento, Jules Nyerere, e depois uma assistência duvidosa àquelas crianças que foram atropeladas, e o tribunal não responsabilizou porque é filho do presidente da República. Mas quando há um atropelo naquele nível, é preciso pegar o indivíduo, procurar perceber se este estava embriagado, em que estado estava, se tinha a carta de condução, estava devidamente legal para poder-se fazer a estrada. E não se fez esse processo. Então, são esses elementos todos que, reunidos, nos fazem acreditar que nós ainda não somos pessoas com capacidade de dividir os ambientes. Ou seja, o meu pai é presidente da República, mas eu sou filho do senhor Massango, não filho do presidente da República. Então, eu devo me comportar como filho do senhor Massango ou filho do senhor Pangai. E em países sérios, é possível que o pai faça um mandato inteiro e você não conheça os filhos. Porque eles sabem da exposição dos filhos o que pode causar na asta pública. Por quê? Há pessoas que olham a eles e usam a eles para fazer tráfico de influências. E esses filhos, às vezes, têm informação sensível, têm informação privilegiada. E usam essa informação privilegiada para poder, de facto, tirar algum ganho. Nós vimos quando se criou o projeto circular, muitos espaços foram comprados ao longo da via, porque as pessoas tinham essa informação privilegiada. Então, tendo essa informação privilegiada, sabiam que a estrada ia passar mais ou menos daqui. Compraram espaços naquelas zonas para futuramente vender ou construir empreendimentos. Então, é preciso eliminar isso. O pai não pode discutir assuntos de Estado na sua residência, na mesa de jantar com os seus filhos. O pai não pode deixar que as empresas dos seus filhos usem o seu nome para poder ganhar alguma coisa a nível da nossa praça. Imagina o Massango, o Pangai, o Mulungu, que não tem nome nenhum na praça, mas tem ambições de construir uma empresa, desenvolver uma marca para poder ter aqui algum ganho e contribuir para o Estado com receitas fiscais, mas também contribuir para a comunidade com o proporcionamento de emprego. Como é que fica nesta situação? Então, é preciso que nós comecemos a olhar para a integridade dos nossos dirigentes. Isso é muito importante, porque mina aos poucos a questão da legitimidade. Ou seja, há uma legitimidade suspeita. É por isso que isto coloca uma pressão ao governo do presidente Chapo. Porque ele tem aqui uma possibilidade. Ele tem aqui uma possibilidade. Por isto, simboliza a ideia de que as práticas ilegais teriam o seu espaço no atual governo. Caso ele compactue com isso, nós vamos concluir isso. Que há um espaço para se efetivar
no atual governo. Mas se ele, de facto, demonstrar que aquilo que ele disse na Praça da Independência, combater a corrupção, combater o nepotismo, sim, terá um espaço, então significa que ele terá que dar mais poder aos tribunais para poder atuar e responsabilizar essas pessoas. A outra figura é o tal Hipólito Ribeiro, que, por sinal, é filho da Lúcia Ribeiro, que é presidente do Conselho Constitucional. Então, estamos a ver aqui que nós tivemos, num processo de eleições, que foi, de facto, ele ajuizado por uma comadre do Presidente da República. Então, há aqui alguma coisa. Há muito conflito de interesse. É preciso verificar-se isso. Nós estamos a dizer que as pessoas não podem se apaixonar e casar-se. As pessoas podem apaixonar-se e casar-se, sim, mas é preciso ver esta questão do conflito de interesse, porque depois mina a funcionalidade do Estado, mina aquilo que nós conhecemos como a integridade das próprias figuras e a sua acreditação. Nós, aos poucos, vamos olhando para as figuras que nós temos, a classe empresarial, com uma determinada desconfiança, porque são pessoas não idôneas. E pessoas não idôneas, geralmente, são contra qualquer tipo de ambiente econômico, porque a sua pretensão é destruir, porque levam o dinheiro para a satisfação dos seus interesses individuais. Muito bem, eu insisto nesta pergunta. Há espaço para ressarcer aqueles que foram prejudicados, funcionários, como também fornecedores, muito brevemente? É assim, a única forma de ressarcir esse valor é vender os equipamentos que a Luxoflex tem. Se a Luxoflex tem os equipamentos, o tribunal vai avaliar, tem a sua equipe, tem os seus peritos, eles fazem uma avaliação dos equipamentos todos que têm. Então, concluindo que esses equipamentos podem, de facto, porque não é só ressarcir aos bancos, tem funcionários que se calhar não recebem salários há muito tempo, então é preciso pagar esses funcionários. Então, isto cabe ao próprio tribunal fazer esta avaliação. E não só, estas pessoas têm contas, é preciso congelar as suas contas, porque o pouco valor que já está lá, ou se tem muito valor lá, já não podem movimentar, e é este valor que de facto será usado. E tem que se fazer aqui um rastreio das coisas que eles foram adquirindo com o dinheiro que foi retirado dessa Luxoflex. Estas coisas podem sofrer um arresto. Então, mais ou menos por aí nós podemos conseguir, de facto, ressarcir. Mas é preciso que o tribunal seja sério na sua operacionalização. A equipe que estará no terreno tem que fazer o trabalho devido para acabar com esta atitude de prevaricadores no nosso Estado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passo então a palavra ao Caríssimo Massango, já para uma outra pergunta para encerrar a discussão sobre este segundo tema que está cá a ser discutido, que o Tribunal executa a Luxoflex por uma dívida de 304 milhões de meticais com fornecedores cá, como também funcionários e talvez até outras entidades envolvidas. Como bem dissemos, há nomes sonantes envolvidos neste caso que o Tribunal Administrativo já colocou como algo que se pode dizer criminal. A pergunta que eu coloco mesmo para si é por que razão é que este caso não foi auditado anteriormente pelo Tribunal Administrativo? É interessante a questão que me coloca. E nós, como cidadãos moçambicanos, já estamos habituados que cada regime ou cada época governativa surgem coisas. Não é daquilo que foram saldos das governações anteriores. Sabe-se perfeitamente que nós até podemos trazer aqui uma lista de coisas que nós vivenciamos no regime do presidente João Kishissano, que foram despolitados no regime do presidente Armando Guebuza, assuntos que foram despolitados no presidente Yunus, no regime do presidente Armando Guebuza. Logicamente, as coisas não deixaria de tomar, digamos, proporções desta natureza numa outra governação. O que eu devo dizer em volta disto? Está na hora de nós institucionalizarmos o termo nhonga no dicionário moçambicano.
Porque o termo nhonga, que foi trazido pelo presidente Daniel Chapo, na minha ótica, faz parte do sistema da governação e que todos que passam do governo sabem perfeitamente que o nhonga, quem não faz ou é matreco, ou quem não faz porque não faz parte da elite, há alguma coisa. E eu assisti um vídeo dos filhos de Donald Trump, um vídeo que está aí a viralizar. Donald Trump tem 5 filhos, sendo 3 da primeira esposa, e tem uma menina aqui no meio da segunda esposa, depois tem um moço desta última esposa. As informações que trazem em volta dos filhos do Donald Trump é que eles não podem nem em nenhum momento interferir nas ações do Estado. Eles têm uma vida na qual o pai ou a família criou, estão ali a viver. Assiste também um vídeo da filha de Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos da América, que está numa empresa onde ela ganha 3 milhões de dólares, mas que esse dinheiro ela ganha a custo próprio, sem interferência ou intervenção do pai que foi presidente da maior potência mundial. Nós estamos a falar de exemplos que, em suma, podemos trazer para Moçambique. Mas precisamos de buscar esses exemplos e trazermos que impacto isto representa para o nosso país. Moçambique. Quando o presidente Nyusi chega ao poder, nós vimos ali a indicação do irmão dele para ser diretor de uma reserva aí. A questão que nós queremos fazer, será que não existiam outras pessoas que poderiam trabalhar, que poderiam estar na gestão daquela reserva? Existem pessoas, mas nós vivemos um cenário de que o filho do presidente em Moçambique também é presidente. Quando você é presidente, tem que ficar a saber que a tua esposa é presidente, o seu filho é presidente, a tua mãe é presidente, e é por essa razão que nós vivenciamos cenários destas que estão de facto a acontecer no nosso país. Este negócio da Luxoflex, eu até questiono, porque quando eu passei das províncias de Nampula e Zambeze, procurei saber quais são as escolas que se beneficiaram das 98 mil carteiras. Você conta as escolas, não é? Quer dizer, praticamente houve esta publicitação na voz do Presidente da República, onde a intervenção direta são os filhos. O que é que nós chamamos disso? É nepotismo, não é? É nepotismo. Nós vimos durante a governação do presidente Filipe Nyusi, numa visita do Estado nos Emirados Árabes Unidos, a apresentação de um empresário de sucesso, e quando nós olhamos era filho do presidente da República. O que eu quero dizer sobre os tribunais? No dia que Moçambique tiver aquilo que nós chamamos de independência de órgãos de soberania, onde o poder político não interfere diretamente, por exemplo, na ação dos tribunais, onde o poder político não interfere diretamente, por exemplo, no poder legislativo. Os deputados estão ali para produzir leis e fiscalizar a ação governativa. Os tribunais estão para aplicar as normas de um Estado. Aí nós não teremos qualquer tipo de dificuldade. Mas não é possível você ser um juiz de uma causa, mas que por sua vez você é membro do partido. Como é que você vai dirimir este conflito? Você é juiz no tribunal, mas tem simpatias políticas. Porque nós não podemos fazer para este, porque este é filho do fulano X, não é? Quando não é filho do fulano X, nós vamos ver essa celeridade. Há muitos processos que estão arquivados ali, nos tribunais, no Tribunal Supremo, e se nós procurarmos saber, vamos nos aperceber que não são quaisquer cidadãos. São processos quentes de cidadãos ligados ao sistema político.
E esse sistema político são aqueles que governam o país desde 1975. Não é oposição, não é, ninguém da oposição está lá. E sobretudo quando nós ouvimos as escaramuças, vamos a perceber que as escaramuças são feitas de filhos de pessoas que assumem cargos de grande relevância política, não é? Quem é a Lúcia Ribeiro? Segundo as informações que estão a circular, é aquela senhora que na voz dela leu o acórdão do Conselho Constitucional, não é? Que dava vitória a um partido político. Mas, por sua vez, nós temos o filho que está envolvido exatamente nesses escândalos. Nós, como sociedade, como país, esperamos, de facto, para ver qual é que vai ser o papel do tribunal. Porque 300 milhões que estão a trazer, acho que há uma ocultação aqui. Esse dinheiro é muito pouco, que até podem pagar isto sem precisar de coisa. Então, significa que aqui rola milhões e milhões de meticais, até bilhões de meticais protagonizados exatamente com os filhos daqueles que estão na dianteira, exatamente naquele momento em que os pais assumem, digamos, cargos de relevância pública. Mas ninguém deve chamar a atenção. Quem é você para chamar a atenção ao filho do presidente? O doutor Mulungu disse uma coisa muito interessante sobre o acidente que nós assistimos ali na Avenida Júlio Nyerere, protagonizado por filho de um presidente da República. Vamos supor que aquele acidente fosse um cidadão pacato, um cidadão que não está ligado à elite política. Como é que o assunto devia ter sido tratado? Mas o assunto passou assim de forma despercebida e nós vimos todo aquele espetáculo de um pai que carregava consigo uma sacolinha de tangerines para ir oferecer a uma doente. Não é? Depois, mais tarde, tomamos conhecimento que tem alguma coisa. Vão agora, vocês da comunicação social, naquela família que sofreu, agora que ele já não é presidente. Já ninguém está preocupado em querer fazer a assistência, se calhar naquela altura ali, porque haviam vozes cá fora a criticar de facto essa. Então, de uma forma geral, quero dizer o seguinte: Moçambique precisa de se refundar. Eu acho que está na hora de nós olharmos exatamente este país e passarmos o legado para esses jovens aqui. Eu estou na fase da juventude e da velhice. Estou no meio. Ainda sou jovem, mas também já sou adulto. Mais 5, 6 anos já estarei lá Mas se eu recuasse, ou se alguém tivesse uma corda para me puxar, vai me encontrar cá do lado dos jovens. Mas nós temos que pegar essa juventude que corre. E nós temos que começar a olhar, porque este assunto aqui, eu estava a apreciar ontem, quando o assunto foi despolitado, a lei da probidade pública, para podermos encontrar aqui o dispositivo legal que penaliza exatamente isto. Hoje está na hora de nós pensarmos um dispositivo legal de que quando alguém assume um cargo público, tem que ser aquela pessoa que assume um cargo público. Isso não deve abranger aos seus filhos. Quantas vezes o falecido Nhempina andava a fazer espetáculos ali? Quem que tocava no coisa? Quantas vezes é que nós ouvimos da falecida a Valentina que andava a fazer espetáculos? Quem que tocava nessas pessoas? Não se podia tocar porque eram de facto filho do presidente. Então, nós estamos à espera que o banco faça de facto a execução. Mas também tem uma outra particularidade. Afinal de contas, estas empresas apenas só têm vigência quando o pai está no poder. A partir da altura em que o pai deixa de ser presidente, a empresa já não existe. Não é? E ninguém de facto deve tomar qualquer tipo de intervenção. Nós só tomamos conhecimento disto aqui porque se calhar a guerra das comadres está a trazer um outro impacto em que nós nem poderíamos de facto saber, porque não são 300 milhões que assustam esses indivíduos. Sabe quanto é que o país perdeu nas dívidas ocultas? É 2,7 milhões de dólares. Se a gente pegar esses 300 mil meticais e olhando os 2,7 mil, você vai encontrar 300 milhões que enche a cidade de Maputo de dinheiro.
você não ter espaço porque está cheio exatamente de dinheiro, não porque esses senhores não têm de facto a capacidade de pagar. É o nepotismo que está de facto a dominar o nosso país, e este crescimento do nepotismo faz com que Moçambique atinja, digamos, este eco negativo que nós estamos de facto a vivenciar. Para o Presidente da República, será que nós como sociedade estamos a entrar de facto numa fase de mudanças? Este indivíduo vai ter a coragem de combater aqueles indivíduos que lhes colocaram em cima? Ou nós estamos num novo estado? Então é aqui onde de facto reside o grande problema. O nhonguismo no nosso país está a dilapidar o nosso estado. E se nós olharmos a vigência do próprio nhonguismo, não é? Vamos a perceber que as pessoas que vivem com nhongas são as pessoas que estão ligadas ao próprio sistema, são pessoas que não querem saber de nada, não querem sair do mesmo sítio, não querem sair férias, sabe? Esse é um outro grande problema que eu percebi, de indivíduos que não querem sair férias, porque sabem perfeitamente que se o fulano sair férias, nós vamos descobrir que o combustível que nós pagamos 1.500.000 de meticais, quando ele sair férias e alguém entrar para o substituto, haverá uma redução aqui para 700, 300 meticais. E as pessoas vão questionar. Como é que nós pagamos 1.500.000? Durante todo esse tempo saiu férias, reduziu o coisa. Por quê? Por causa do nhonga. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Maçango. Que passamos para o nosso próximo tema, o terceiro a ser discutido. Edson Makwakwa, nomeado como chefe da Comissão do Diálogo Político Inclusivo. Eu uso justamente deste termo inclusivo para introduzir a primeira pergunta ao professor Pangaia. Será que o que significa exatamente o termo inclusivo neste contexto do diálogo político que envolve os partidos políticos com assento parlamentar? Vai-se de fato incluir a sociedade civil, os jovens e até mesmo partidos extraparlamentares? De maneira muito breve para encerrarmos. Sim, conhece o camaleão, né? O camaleão muitas vezes ele muda de cores, pura simplesmente para poder enganar no contexto onde ele estiver. Esses diálogos já tivemos desde lá, sobretudo em 92, o Acordo Geral de Paz, e a partir dali vieram vários outros acordos, vários outros nomes apareceram, foram dados para desaguar num acordo que nunca foi cumprido. Então, neste momento, é um teatro que está-se a fazer e lamento muito que esses que foram indicados para poder fazer parte, a saírem de partidos, conhecem isto, o que tem acontecido. Qual foi o acordo em que já teria sido assinado e foi respeitado no país? Todos eles foram escamoteados, incluindo as leis. Eleição pós eleição, constatam problemas da lei eleitoral, há uma equipe que vai reformular a lei, vai às eleições, novamente há problema na lei eleitoral, volta-se, restabelece-se outras eleições, todas elas, em termos das eleições gerais, todas as sétimas, desde a primeira até a sétima eleição, houve sempre necessidade de poder se alterar a lei, não precisamente porque as leis alteradas, elas tinham, na sua totalidade, incongruências. O maior problema é o cumprimento das regras que estavam lá estabelecidas nessas leis. O que estava a acontecer é que, na hora do cumprimento, a cláusula que pisoteasse os interesses de um determinado partido, essa cláusula era ignorada, pisoteada. E aquela que lhe favorecia era essa que era cumprida. Aqui o problema não são as leis. O problema não são os acordos. O problema é da integridade das pessoas que assinam esses acordos em poder aceitar aquilo que comprometeram-se e cumprir como tal. Esse que é o problema. Vamos gastar 91 milhões de meticais para poder sustentar um espetáculo, para sustentar um teatro. Não esperamos de nada.
Porque, para mim, sempre temos estado a defender que no lugar do diálogo tinha que haver aqui uma questão de purificação das mentes de todos aqueles interessados nas eleições, por forma que efetivamente se encontre um mecanismo capaz de trazer o sossego deste país. Porque o que está a acontecer aqui é o seguinte: há grupos da sociedade que não estão conformadas com as dificuldades que o país neste momento está a atravessar. E esse grupo da sociedade vê suas competências como prováveis para poder alterar o cenário que o país está a passar. Por que via? Por via de eleições. Mas, no entanto, essas eleições são as tais que, de longe, traz-nos a probabilidade de haver tal substituição, devido a essas mutações que têm aparecido. Agora, o termo diálogo político inclusivo é uma estratégia que eu estava a referir do camaleão. É um diálogo, o mesmo que aconteceu desde o princípio, mas agora tem um novo nome. Mas não deixa de ser a semelhança de todos os outros diálogos que existiram. Apenas aqui introduziu-se alguma cor desse diálogo para poder entreter, para poder amainar, para poder sonegar a sociedade a pensar de que é agora que esse diálogo vai nos trazer a solução. A pergunta é: promotores desse diálogo político, o que nos garante que o acordo que vai sair desse diálogo agora vai ser cumprido? Qual é a estratégia que vai ser usada para efetivamente que todos os instrumentos que vão ser acordados nessa equipe serão cumpridos? É essa a mesma pergunta que nós fizemos a Renamo quando foi as últimas eleições, as 7ª eleições. Renamo, você vai novamente às eleições agora. Desde as primeiras até agora, você disse que roubaram de sempre os votos. Qual é a garantia que você nos dá de que desta vez, se você for a ganhar, não vai ser roubado? Não nos deram a resposta disso. E foram para lá, não concordaram novamente com os resultados das eleições. Então, agora também fazemos a mesma pergunta ao governo. Qual é a garantia que o governo nos dá sobre o acordo que vai assinado, saído dessa equipe, se será cumprido, tendo em conta que vários outros acordos foram pisoteados? Muito bem, caríssimo Mulungu, Edson Macuaco é o melhor perfil que Moçambique tem neste momento, o perfil conciliador neste momento para este diálogo inclusivo? Muito brevemente, já estamos mesmo a encerrar. Bem, dizer que é o melhor seria estranho. Temos muitas figuras a nível nacional que se calhar podiam corresponder a este processo melhor que o Edson Macuaco. Mas o Edson Macuaco é o que nos foi proporcionado. Então, sendo o Edson Macuaco, se calhar avaliou-se o perfil dele, porque muitas das vezes escolhe-se um determinado grupo, pode ser um grupo de 3, 5 pessoas, e vai-se avaliando essas pessoas até chegar-se a uma figura. Mas, no cômputo geral, no nosso Estado moçambicano, temos várias figuras que podiam, de facto, ser as mais indicadas para este processo. Mas a aceitação da liderança do Edson Macuaco, ela será um termômetro de credibilidade deste diálogo. Ou seja, se os partidos olharem para o Edson Macuaco, que é o membro sénior do Partido Frelimo, já ocupou pastas ministeriais a nível do nosso Estado, e, de facto, conseguirem ver nele uma certa legitimidade para dirigir este processo, eu creio que a partir daí nós podemos começar a discutir a questão de ou não a pessoa correta para esta questão. Mas também é preciso perceber, numa outra vertente, que existem aqui responsabilidades. A primeira responsabilidade é o Pacto Nacional. O Edson Macuaco tem por si a questão de desenvolver o Pacto Nacional. Quando nós olhamos para os partidos que estão associados a este processo, não são todos os partidos que, de facto, estiveram nas últimas eleições. Nas últimas eleições, nós tivemos cerca de
30 e poucos partidos, 35 partidos. Então, nós temos aqui 9 partidos. Então, começamos a perceber que ou os outros partidos não foram convidados, ou porque alguns não aceitaram. Porque a ideia de representação na Assembleia aqui também não consegue ser muito clara, porque só temos 5 partidos na Assembleia, ou 4. A Renamo, a Frelimo, o Podemos e MDM. Então temos 4 partidos. Então o resto dos 5, se calhar sejam membros da Assembleia Municipal, Assembleia Provincial, se calhar nesses termos. Mas isto tudo são elementos que o Edson Macuacua terá que ter em conta. Então, por mim, tinha que se criar uma equipe de 3 a 4 líderes. Podiam ser 2 líderes, um de um partido, pode ser do Partido Frelimo, que é o Edson Macuacua, o outro à escolha dos outros partidos, e 2, um da sociedade civil e um outro da classe dos jornalistas. Jornalistas são as pessoas que têm mais informação no país. São as pessoas que têm mais domínio do que acontece na nossa praça. Então, por aí, nós teríamos, se calhar, uma equipe que pudesse trocar informação no sentido de trazer respostas para este assunto que é muito sensível. Para não cairmos naquilo que o professor Pangai esteve aqui a levantar, que é histórico. Assinarmos contratos, ou celebramos contratos ou tratados que não valem praticamente nada, valem-nos zero, porque levam-nos de novo a uma situação de conflito pós-eleitoral. E este pacote, conforme eu venho dizendo nos debates, nós temos o defeito de discutir a questão eleitoral, mas as causas, a questão eleitoral é um pretexto. Mas as causas nós não queremos discutir. Quem vai discutir as causas? Quem vai discutir o desemprego? Quem vai discutir o problema de habitação? Quem vai discutir o problema de transitabilidade, transporte? Quem vai discutir o problema de saúde, problema de educação? Que são os problemas centrais. São os problemas que se nos apresentam como causas. E este aqui aparece como pretexto para a convulsão social. Então, há uma necessidade deste processo aqui ainda ser repensado. Não há muita pressa para tratar este processo. É um processo que pode ser tratado no seu tempo, devidamente, desde que todas as esferas sociais se sintam nela representadas. Senão, vai ser o camaleão, como disse o Dr. Pangai. E não é essa a nossa expectativa. A nossa expectativa é que isto corresponda a todos os problemas que nós temos e, de facto, traduza-se em soluções. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Massango. Sirvo-me da pergunta que fiz já ao professor Pangaia sobre a inclusão neste processo de diálogo político inclusivo. Os partidos extraparlamentares terão voz neste mesmo processo? De forma muito breve, já para encerrar. Bom, nós vimos ontem conclave em Roma, depois da saída do fumo branco que anunciava a eleição do novo Papa. No dia 7 de maio, o Gabinete da Presidência da República emitiu um comunicado pelo Presidente da República do regulamento que o que designa os membros da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional e Inclusivo. Este documento está aí no domínio público. O fumo branco, para nós, é a equipe técnica que já está criado, e os debates que estarão, digamos, na dianteira deste debate inclusivo são vários. A reforma constitucional, as reformas institucionais,
a lei eleitoral e os demais. Eu também quero concordar com as opiniões trazidas pelos meus colegas, mas eu parto do princípio que depois de ter sido encontrado esta comissão, vão integrar nos próximos dias 3 elementos vindos da sociedade civil. O que nós queremos como sociedade é ver de facto o nosso país a mudar. Por quê? Porque nós não podemos viver numa sociedade de dúvida. A sociedade de dúvida é quando os primeiros processos que já passamos por eles nunca, em nenhum momento, trouxeram valores acrescentados. E é um grande debate que está, de facto, aí a acontecer. Eu, particularmente, não estou dentro do mesmo processo, mas tratando-se de um governo nacional inclusivo, para mim, o governo nacional inclusivo não só se limita pelos partidos políticos. Nós até podemos olhar no Mulungu, podemos olhar no professor Pangaia, o que é que de valores esses indivíduos têm. E se haver necessidade, vamos buscar a eles para, de facto, poder ajudar. Nós estamos todos na expectativa, mas vivemos num país onde aquilo que seria o vetor da unidade nacional, nós como sociedade temos de facto a dificuldade de encarar a elas. Então, muitas das vezes nós vivemos exatamente nisto. Então, eu quero terminar porque nos próximos dias teremos os outros elementos que vão fazer de facto parte desta comissão. O que nós queremos é que estas comissões não sejam comissões que venham para comerem castanhas nas reuniões sem produzirem qualquer tipo de efeito. Nós já vivemos isso aí das rondas que tiveram aqui na João Quixissano sem de facto resultado. Os moçambicanos, sobretudo a juventude, querem ver as coisas a mudar exatamente no nosso país. Obrigado. Desculpa, um instantinho, um minuto só para dizer o seguinte. Olha, onde que nós sabemos quem é o precursor desse cenário que vai acontecer agora? O Venâncio Mondlane. As ideias do Venâncio Mondlane, como é que vão fazer parte naquela equipe técnica? Quem que representa as ideias do Venâncio Mondlane naquela equipe técnica que está ali? Eu acho que essa é uma das falhas importantes que nós podemos encontrar. É verdade, vão dizer que são partidos políticos, não sei o que, mas quem provocou esta situação toda foram as ideias do Venâncio Mondlane. Então, nesse contexto, e mais uma outra falha que nós podemos colocar aqui. O maior problema que existe aqui é a falta de vontade da alternância de governação. Não há vontade. A alternância, caso seja necessária, que essa alternância só é possível através de eleições justas, livres e transparentes. Então, o maior problema que temos aqui é este, da falta de vontade de alternância no concernente à governação, quando isso foi necessário. Não queremos forçar a alternância, mas o que está a acontecer agora é que há grupos da sociedade que está a ver que tem competências para acabar com fome, tem competência para acabar com os raptos. E que os atuais não estão a conseguir. Deixem também esses para poder ver se tentam e consigam isso. O problema está aí. Muito bem, professor Pangaia. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas, por todas as intervenções que apresentaram cá no debate político. Agradecemos igualmente a si, caríssimo telespectador e internauta, que nos acompanhou do princípio ao fim neste que era o espaço de debate em que foram colocados na mesa temas a serem enrolados que têm que ver com a sua vida, com o seu dia a dia, para que possam ser apresentadas também soluções para tudo quanto for possível melhorar. E nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima edição, à mesma hora. Até lá, fique bem, caríssimo telespectador. E tenha uma excelente sexta-feira, um final de semana abençoado. Até lá.